Ainda em Romanos capítulo 1, agora a partir do verso 8 até o verso 15, só acompanhe a leitura. Romanos capítulo 1, a partir do verso 8 até o verso 15. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês, em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Que livro fantástico, o livro de Romanos. Nós já vamos prosseguir. Romanos, capítulo 1, apenas o verso 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos ler todos juntos, meus irmãos, esse verso, verso 16. Pois não... Vamos ler com mais força agora. Você não se envergonha do evangelho? Leia comigo bem forte agora. Pois não... Amém, Senhor. Nós te louvamos pela bondade do Senhor nos permitir aqui estar. Quando agora nós nos debruçamos sobre a Tua palavra, então somente ela fala ao nosso coração. Nós te agradecemos pela bondade do Senhor nos permitir estar diante do Senhor, ó Pai. E a nossa situação de verdade é como pedintes, Deus, e clamamos pela boa mão do Senhor, que tenha misericórdia de nós e fala ao nosso coração, instrua, consola, repreende com amor, como só o Senhor faz através da Tua palavra. Nós te louvamos por isso, Pai. Seja bendito o Teu nome. No nome santo de Jesus. Amém. Em 1888, um multimilionário foi pego de surpresa quando estava tomando um café, acompanhado do seu maravilhoso café, seu croissant em Paris, e ele abre o jornal, tabloide do dia, e vê uma notícia que ele cai o queixo, quase cai para trás. A notícia era: morre o mercador da morte, Alfred Nobel. Mas quem estava lendo era o próprio Alfred Nobel. Morre o mercador da morte. Por quê? Alguns anos atrás, Alfred Nobel, um químico sueco, tentava de qualquer forma colocar em um lugar enclausurado a nitroglicerina, um elemento químico altamente volátil, volúvel, que tem a sua explosão, a sua propensão por qualquer coisa. Então, ele, muito imbuído nisso, cria uma fábrica, mas em um momento tem um desastre nessa fábrica por causa da nitroglicerina, que tem essa explosão, essa combustão espontânea de uma forma tremenda, e não conseguia condensá-la, projetá-la em um lugar onde ela pudesse ser armazenada. Parte da família de Alfred Nobel, ele perde um dos seus irmãos e todos os seus funcionários nessa explosão. Ele fica com isso encafifado, então tenta e gasta toda a sua energia para tentar condensar essa nitroglicerina em um ambiente e que isso sirva para o benefício da humanidade. É criada então a dinamite. Ele consegue condensar isso numa pasta, e o objetivo principal era para que pudesse fazer implosão em minas, para que o trabalho pudesse render mais e trabalhar mais, e então as pessoas que usassem isso pudessem ter um benefício mais rápido. Estava criado
a dinamite. Por que Alfred Nobel dá o nome de dinamite? Primeiro é esse nome que significa dynamis, no grego, que significa poder. E it, um sufixo de minerais preciosos ou minerais, granito, né, esses nomes assim. Então criou-se dinamite. Mas ele fica estarrecido quando, então, depois de algum tempo, já vendendo essa patente, não só para empresas de minério, grandes mineradoras, como também para exércitos, que os exércitos descobriram que podiam usar isso para a guerra, ele se vê altamente estarrecido quando tem a informação no jornal: morre o mercador da morte. O que na verdade tinha acontecido é que Alfred Nobel tinha um irmão chamado Ludwig Nobel, e a imprensa, doida para colocar o assunto e para que bombasse, mata Alfred Nobel, que ainda estava vivo. Ele então fica desesperado com isso e resolve colocar toda a sua fortuna em favor de um prêmio que premiasse os grandes cientistas do mundo inteiro, e que os seus grandes inventos corroborassem para o bem da humanidade. É por isso que hoje nós temos o prêmio Nobel, ou o prêmio Nobel. No seu testamento ele deixa 94% de toda a sua fortuna, e era muito dinheiro, uma vez que o rendimento dessa fortuna até hoje premia os que ganham o prêmio Nobel. Prêmio Nobel de Literatura, o mais conhecido, o Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de Química, e por aí vai. Você vê isso quase todo ano, todo ano aparece a informação de que saiu quem foram os premiados no Prêmio Nobel. Essa é uma história interessante, mas o que ela tem a ver com a mensagem? Daqui a pouquinho nós vamos chegar nessa palavra, tá bom? Então, essa é uma história por trás da invenção da dinamite. Mas falamos um pouquinho sobre Romanos. Romanos pode ser considerado o Evangelho segundo Paulo. Interessante isso. Paulo, um sujeito improvável, mas totalmente necessário. Não havia ninguém na face da terra que pudesse ser escolhido para escrever Romanos e todas as outras cartas e servir ao Senhor como discípulo aos gentios, que não fosse Paulo. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17 é o ponto culminante da carta. Tudo que Paulo quer dizer em Romanos está condensado nesses versos. Nós temos aqui o coração teológico e o lema central de toda a carta. Agostinho e Lutero foram vítimas da carta de Romanos. Todos nós sabemos disso quando ele lê Agostinho numa vida pregressa, né, Sérgio? Se encontra com Romanos e vê como ele estava perdido e que só a graça podia salvá-lo. Lutero, que então achava que pela constante petição de pecado aos padres nos mosteiros, se encontra com Romanos capítulo 1, verso 17: o justo viverá pela fé. E passa a ser um grande homem de Deus, e nós temos um grande reformador na história. Nós temos aí grandes homens que foram vítimas de Romanos, e nós também somos. Romanos capítulo 1, verso 16 é a base dos 5 solas que nós temos. Romanos possui 16 capítulos e 436 versículos. Estima-se que o apóstolo Paulo, meus irmãos, tinha aí entre 50 e 55 anos quando escreve a carta. É mais ou menos aí no ano 57, provavelmente ano 58, quando ele está na sua estadia na cidade de Corinto, na região da Acaia, no final da sua 3ª viagem missionária. Paulo então já era um homem maduro, com mais de 2 décadas de ministério nas costas, o que pode justificar por conta disso a maturidade e a teologia pungente, e podemos dizer uma expressão bem coloquial, gorda, que temos aqui em Romanos. Os teólogos se debruçam em Romanos, e a teologia emerge daqui como fonte de água viva. É fantástico o livro de Romanos. Romanos capítulo 1, verso 16. Como é que era Roma nos tempos de Paulo? Era uma cidade fantástica, pungente, com gente de todo lugar, mais de 1 milhão de habitantes que tinham a sua cultura. Era uma cidade, era Estados Unidos da época em toda a sua glória, mas era uma cidade terrivelmente pecadora, chafurdada em pecado, no lamaçal de pecado. O tempo era de completo desespero para os cristãos, que eles estavam sendo perseguidos. É nessa questão, então, que nós lemos Romanos capítulo 1, verso 16, e muito ainda por conta da base que nós temos do verso 15. Veja o que ele vai dizer. Depois de reforçar, reafirmar e defender o seu apostolado, dizer
da fé dos irmãos que estavam em Roma. Esse homem que nunca ou que não fundou a igreja de Roma, engana-se quem pensa o contrário, e provavelmente nunca esteve na cidade de Roma, para um pouquinho em Corinto, provavelmente numa estadia de 3 meses, e vai escrever a carta a esses crentes. Que pastor é esse que se preocupa com uma igreja da qual ele não fundou, da qual ele não é pastor e que provavelmente ele nunca visitou, mas tem anseio em visitar, minha irmã Diná? Paulo é esse homem. E o verso 15 vai dizer assim, presta atenção: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Qual é a pista que Paulo nos dá? Qual é a pista que Paulo nos dá? Que ele está desejoso de ir a Roma, num ambiente hostil, num ambiente terrivelmente difícil. Mas a pergunta que Paulo tinha muito claro, ou a resposta que Paulo tinha muito clara à pergunta, que eu quero que fique no seu coração, é essa que está aqui na TV. O evangelho que eu prego é o evangelho do poder de Deus? Veja que a palavra é o evangelho que eu prego. É uma pergunta que você está fazendo para você mesmo, e que eu faço para mim mesmo, e que o irmão Jefferson faz para ele mesmo, que a Sofia faz para ela mesma, que o irmão Vanderlei faz para você mesmo, meu irmão. Então nós temos aqui apenas esse verso. Nós queremos de um modo muito simples tratar alguns assuntos, algumas palavras que estão aqui, e que por ser esse evangelho, esse texto ser tão lido, tão pregado, tão ouvido, tão estudado, às vezes ele fica ralo, insípido para a gente. Nós não percebemos mais a riqueza que há no detalhe da palavra de Deus, uma vez que esse texto é base para toda a carta aos Romanos. Lembre-se de novo, eu vou frisar isso para vocês. Paulo está em Corinto, ele está preocupado com a igreja que ele não fundou, mas ele sabe de algumas questões. A carta é altamente teológica e ele está escrevendo a esses irmãos. E a primeira palavra que nós temos aqui no texto é a palavra não. Não, meus irmãos, aqui é uma declaração de fé, uma declaração corajosa, uma declaração intencional, uma declaração ativa e positiva. O que é o não? Às vezes nós temos o não só como, de fato, aquilo que a gramática nos diz, né? O substantivo masculino e um advérbio de negação. Não. Eu me livro das situações ou das responsabilidades falando uma simples palavra: não. Mas será que é isso que Paulo quer dizer? Não aqui é uma declaração, meus irmãos. O não denota uma firme intenção e convicção. Já viu quando você teima com a sua mãe? Eu não sei se a sua mãe era assim, mas minha mãe é mestre nisso. E ela enfatiza bem o não, dizendo bem assim: você fala, não faça isso. Aí o filho vem e fala, vou fazer. Você faz isso? Não, eu vou fazer. Aí você fala o quê? Nananina não. Você está afirmando, nananina não. Ou seja, não faça que você vai se lascar. Paulo está enfatizando e dizendo, não. Há uma declaração firme e pungente aqui, meus irmãos. O não também foi uma declaração de Daniel, quando resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o seu vinho. Nós temos isso lá em Daniel 1:8. Foi a declaração dele. Não veio de ninguém, ninguém soprou seu ouvido falando, não diz não, Daniel, não diz não, Daniel, vai dar ruim. Paulo. O que Paulo está declarando aqui é o desejo de ir a um local em que a cruz de Cristo era vergonha, tanto para grego como para romanos. Um cristão era ridicularizado. Você é cristão, você é ridículo. Você acredita nesse Deus que morreu numa cruz? Na cruz que é lugar de vagabundo, de gente que não vale nada, de assassino, de maltrapilho? Então, a cruz, o evangelho era vergonha. E ele declara não. Então não, esse não se trata de uma declaração não defensiva, mas ativa e lúcida, de alguém que sabe o que está declarando. Essa palavra aqui, então, meus irmãos, não é simplesmente
uma palavra ou uma gramática pronunciada ao léu. É uma declaração de fé. É uma declaração de fé. Mas também não é aquele não daquele famoso livro, não sei se você já compareceu com esse livro, ouviu esse livro na internet, chamado A Arte de Dizer Não, de Damon Zaharides. A Arte de Dizer Não, de Damon Zaharides, que é um best-seller, diz que você tem que saber dizer não para as coisas. E ele está certo em muitas coisas. Mas não é só uma declaração de dizer não para outros, com relação ao que ele vai afirmar, que você tem que saber dizer não. E eu talvez tenha que ler mais um pouquinho esse livro. Porque às vezes a gente se lasca dizendo sim para coisas que nós simplesmente poderíamos dizer não. E às vezes você diz sim para coisas que você poderia dizer não, simples fato porque você fica preocupado em dizer não e a pessoa te vê de cara fechada. É o que o autor do livro diz. Mas Paulo aqui não está tratando disso que o autor do livro diz. Não, é uma declaração para ele mesmo, de uma firme convicção do que ele sabe onde está, para onde ele vai e o que ele vai fazer. Então ele vai dizer não. Essa é uma declaração que nós temos que ter firme nas nossas vidas, meus irmãos, quanto ao que nós vamos declarar, principalmente com relação ao Evangelho, meu irmão Regis. Então, o não trata-se disso, de uma declaração de convicção e alento a ele mesmo, a você mesmo. É por isso que a declaração é não me. Não me. O que Paulo declara é em detrimento de uma ação causada. Paulo já tinha sido vilipendiado, meus irmãos. Paulo já tinha sido enxotado. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Ele está escrevendo em uma palavra e dizendo assim aos romanos: essa carta é entregue e os cristãos vão ler isso e vão dizer: desejo estar com vocês. Eu sei que o negócio vai ficar difícil, mas eu preciso estar com vocês e fazer o que eu fui chamado para fazer. E quando Paulo está dizendo isso, provavelmente o que ele tem em sua mente, eu gosto de frisar isso, é Atos 9, quando o Senhor encontra na estrada para Damasco. E ele diz bem assim: aquele que me encontrou na estrada para Damasco mudou toda a minha vida, por isso não me. Ele vai reafirmar isso. E aí nós temos então a expressão de fato. O que é o não de Paulo? O que é o não me, Isaac? É o não me envergonho. Essa palavra envergonho vem de uma raiz aiskos, ou aiskos, no grego, que significa desfiguramento. Paulo não se envergonha, ou não vai se envergonhar, ou não se envergonhou de se desfigurar, de se estraçalhar, de perder os seus dias por conta desse evangelho. Por causa do evangelho, Paulo já havia sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, enxotado em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas e taxado de impostor em Corinto. Se você passasse por tudo isso e tivesse a oportunidade de dar um rolê numa cidade louca, maluca, em que o povo estava pronto para te estraçalhar, você diria: estou doido para ver vocês. Pô, doido para ir compartilhar daquilo que eu tenho e receber de vocês. Está no texto que nós lemos da liturgia. Ei, meu irmão Dervaldo. Mas Paulo diz: eu estou pronto. Sabe por quê? Porque eu não me envergonho. Não me envergonhar é não estar preocupado se eu fui desfigurado por causa desse evangelho que é injusto ou que é vergonhoso para outros. O evangelho que você vive hoje, meus irmãos, que você professa, que você cantou, que você tem no seu coração hoje, talvez seja motivo de vergonha para os colatinenses que aqui estão, amigos seus, próximos a você, na rua, no trabalho, no busão que você pega, na sala de aula. E a declaração tem que ser firme, primeiro para você, mas firme. Uma declaração ativa e lúcida: não me envergonho. Se eu tiver que me desfigurar, eu vou viver isso. Sempre falo do compositor Janires, que morreu tendo que voltar para BH, pegar um teclado, porque ele queria fazer o melhor para o Senhor, no som do céu, e voltou, e num ônibus com 42 pessoas, morrem 2 pessoas, uma era ele. Janires, quando separa as roupas com a sua mãe Dandinha, para dar para os outros, separou 2 sacolas de roupa, lixo de roupa. Sacola de lixo, de roupa. Ele tinha 2 violões, ele dava um.
Ele tinha 2 calças, ele dava outra. Janeires deixou 300 composições gravadas, assim como o Sérgio Pimenta. E ele dizia que o crente tem que ser como uma vela. A vela, para iluminar, ela se desfigura. A vela está lá bonitinha, lisinha, pavio limpinho, branquinha, maravilhosa. Mas quando ela acende e vai até o final, ela fica toda feia, desfigurada. Paulo não se envergonhava de ter se desfigurado por causa do Evangelho, e nem o que viria a seguir. É isso que Paulo trata, é isso que ele quer dizer. Não me envergonho. E eu fico pensando, teria Paulo lido as palavras de Jesus escritas em Marcos 8:38 e Lucas 9:26, sobre tomar a sua cruz e seguir? Aquele que se envergonhar de mim, não é negro de mim. Tome a sua cruz e siga-me. É o Evangelho caminhando. Na sua ordem sequencial, ele não pode parar. Porque daqui a pouco nós vamos ver por quê, ou qual é a causa, ou o que, ou do que Paulo não se envergonha, Elô. E ele não se envergonha do que nós vamos trazer aqui. Mas também teria Paulo, é certo que isso ficou muito pleno na mente de Paulo, meus irmãos. Isso estava muito latente na mente de Paulo, que ele vai instruir Timóteo. Meu irmão Oséias, se você ler 2 Timóteo capítulo 1, verso 8, ele vai dizer a Timóteo, já preparando Timóteo, porque nós conversamos um pouquinho sobre isso, né? Já preparando Timóteo, ele vai dizer bem assim: Timóteo, não se envergonhe do testemunho da palavra de Cristo. Timóteo, não se envergonhe não, filho. Toca o barco, caminha, não se aveste não, moço. Vai ser difícil, vai ser luta. Vão te chamar de chato, vão te chamar de demodê, vão te chamar de ultrapassado, vão te chamar de crente mané, vão te chamar de ET. Se envergonhe não, moço. Se envergonhe do Evangelho não. E é se envergonhar. O que Paulo fala é: não me envergonho do Evangelho. O Evangelho que era motivo de vergonha, fraqueza, como eu já disse. Mas aqui não se trata de qualquer Evangelho. Evangelho aqui é o Evangelho de Cristo. Lembra que nós já falamos sobre isso? O Evangelho não era específico, um cunhado. A palavra Evangelho ou Evangelho não é cunhado especificamente para crente, porque havia a boa nova do rei, a boa nova de um povo. E aqui é especificamente o que Paulo diz, minha irmã Giovana, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Embora não esteja aqui no texto, mas o contexto todo nos faz pensar nisso, e é de fato isso. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não se trata de qualquer Evangelho, meus irmãos. É o Evangelho de Cristo. É a boa nova da graça. É aquela boa nova que te alcançou. É aquela boa nova que te remiu e te trouxe para a luz, para a graça, meu irmão Elielso. Te reconciliou com Cristo, para a honra e glória dele mesmo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. E por que Paulo não se envergonha do Evangelho de Cristo? É a próxima pequena frase que nós temos no texto. Pois é o poder de Deus. E é aqui que nós chegamos naquela palavrinha que eu falei no início, dando informação de Alfred Nobel, que inventa dinamites. A palavra dinamis aqui, ou melhor, a palavra poder que nós temos aqui no português é a palavra dinamis. Mas essa palavra dinamis, ela aparece 116 vezes no Novo Testamento. Mas ela não está ligada só à palavra poder, como nós temos aqui no texto. Pois é o poder de Deus, tá? Ela também tem referências a quando você vê a palavra milagres, maravilhas e capacidade. Ou seja, poder, milagres, maravilhas e capacidade, todas elas se apresentam com a mesma palavra no Novo Testamento, dinamis. Ok? Então, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no primeiro século, a palavra dinamis carregava um significado muito específico. Porque se você for pensar, dinamite ainda não tinha sido existido naquela época que Paulo está usando dessa palavra dinamis. Então, o que Paulo estava querendo dizer aqui para o mundo greco-romano? Onde a cultura era grega, mas o império era romano. Onde a palavra forte era o grego, mas o que prevalecia politicamente, socialmente, era Roma. Primeiro, dinamis para o grego, tá? Era a capacidade em ação. Era o poder demonstrado na prática, a força em movimento. Preste atenção que essa informação é muito importante, tá? Para os gregos, dinamis não era ter força, mas o ato de liberar essa força
para produzir um efeito para o bem. Tá? Então, quando Paulo está usando dessa palavra, pois é o poder ou a dinamis de Deus, para o grego, quando ele ouvia isso, minha irmã, o grego estava entendendo, eu estava dizendo que a mensagem de Cristo não é apenas uma teoria filosófica ou um código moral, mas uma força viva que opera milagres e transformações reais. Quando isso batia na mente do grego, não era dinamite, não. Mas ainda tinha os romanos. O que os romanos entendiam quando ouvia a palavra dinamis? Aí era força, aí era poder bélico, poderio, exército forte, muitos homens montados com escudo, bem equipado, alguém que chegava e destruía corpos. Mas a palavra que Paulo quer dizer aqui é que esse evangelho não é para destruir, é para salvar almas. Quando a palavra dinamis chega então para o romano, ele podia entender dessa forma. Mas ainda havia um terceiro ponto que era para o judeu. E o judeu, quando ouvia a palavra dinamis, vida, ele entendia que é o poder sobrenatural divino. Na tradição judaica, meus irmãos, dinamis era o termo usado para traduzir os feitos poderosos de Deus. Lembrava os milagres de Deus no Êxodo. Então, dinamis estava muito mais ligado a coisas boas e coisas maravilhosas que eram feitas do que coisas destruídas. Por que eu estou trazendo isso aqui à baila, meus irmãos? Porque tem um contraste tremendo com o que nós entendemos por dinamite hoje. Muitos pregadores pregam hoje, né? E é comum isso, eu já vi várias vezes, e eu não estou aqui criticando esses pregadores, pelo contrário, inclusive eu já pensei assim. Muitos pregadores modernos fazem paralelo dizendo que o evangelho é a dinamite de Deus. O evangelho aqui é a dinamite de Deus, mas no sentido de que a palavra veio para destruir. E de fato o evangelho ele destrói mesmo, principalmente o pecado. O evangelho é poderoso para destruir pecado e destruir também o nosso nariz empinado. Mas aqui, embora seja uma ilustração marcante, né, não é destruir, fragmentar, desintegrar. A palavra poder de Deus aqui é o poder para trazer aquele que está cansado, aquele que está destruído moralmente, espiritualmente. Esse evangelho é o poder de Deus para construir, restaurar e gerar vida. O evangelho, então, o que Paulo quer dizer aqui é que ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para levantar o cansado, restaurar e salvar todo aquele que estava perdido, inclusive ele. Há alguém aqui que tem propriedade para falar disso. Quando Paulo diz isso, ele está lembrando, está dizendo assim: o evangelho é o poder de Deus para transformar aquele que se achava o melhor de todos, aquele que tinha dupla nacionalidade, aquele que falava vai, vem, volta, tinha carta branca, mas que um dia, de fato, o destrói, mas o constrói para uma nova vida. Essa é a dinamis, a verdadeira dinamis de Deus. E ele vai, então, continuar dizendo: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Como é possível envergonhar-se de algo que te deu vida, Gabriel? Como é possível envergonhar que algo que nos tirou do lamaçal do pecado? Como é possível se envergonhar que algo que nos mantém segundo o propósito de Deus, mostrando à igreja gloriosa a verdade do evangelho, através da exposição da palavra do evangelho? Como é possível se envergonhar diante daquele que é capaz de transformar a vida de nossos amigos, de nossos irmãos, de nossos filhos, de nossos netos? Esse evangelho que Paulo prega é o poder de Deus para salvar o seu neto, o seu filho que está longe dos caminhos do Senhor. Esse evangelho é o poder de Deus para trazer meu filho André, de 26 anos, que está longe do evangelho. Esse evangelho é o poder de Deus para aniquilar os seus pecados e restaurar a sua vida. A declaração que Paulo então está dizendo é: pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus. O poder de Deus para quê? Há um caminho nítido, franco, sincero, verdadeiro e absoluto para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa crença
que nós só vamos ter, que o servo de Deus, que o escolhido de Deus só vai ter quando a fé for incutida em seu coração, colocada no seu coração. Efésios 2:8. E então, quando a palavra for pregada, anunciada, revelada, exposta, gritada, sussurrada, esse escolhido de Deus vai abrir o coração para Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a dínamo de Deus. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus. Ele vai finalizar então de uma forma muito bem colocada. Primeiro do judeu e também do grego. Havia um alvo em específico. Inclusive, as evangelizações eram feitas só aos judeus. Até com um grupo de maluco, em Atos 11, resolve olhar e dizer: nós vamos evangelizar também os gentios. Cristo faz isso, né? Primeiro para o judeu, mas também para o grego. E agora nós somos todos servos do Senhor Jesus, alvos dessa dínamo de Deus, que nos restaurou para a sua glória, esse poder de Deus. Portanto, quero deixar de forma bem simples algumas considerações para os irmãos. Aos líderes que aqui estão, não se envergonhem do Evangelho de Deus. Meu irmão, no nosso caminho de liderança, às vezes nós olhamos assim, nós perdemos tempo com a família, porque estamos em reuniões, né, meu irmão Zéias? Reunião de conselho, e a Shirley está em casa, os netos. Não se envergonhe de perder esse tempo quando exigir isso de você, dizendo: por que você perde tanto tempo naquele conselho? Você está fazendo a obra do Senhor. Mas não se envergonhe do Evangelho do Senhor Jesus também no seu trabalho, quando tiver uma pequena oportunidade para falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Líderes que aqui estão, devemos orar por ele, meus irmãos. A vida não é fácil, liderar não é fácil. Líderes da primeira igreja presbiteriana, não se envergonhem. Esse Evangelho que vocês creem, que eu creio, é o poder de Deus. Aos pais, você está fazendo de tudo pelo seu filho. Seu filho vai na escola de segunda a sexta todo dia, você o entrega, ou você então insiste que ele vá na escola todos os dias, e você faz bem fazendo isso. Mas e na escola bíblica dominical? Coitadinho, está cansado, precisa dormir, precisa descansar. Você está entregando seu filho para a boca do inferno. Pais, não se envergonhem, não se constranjam em levantar seu filho, e insistir com seu filho, e ser chato com seu filho. Isso também é evangelizar. Evangelize. Estava contando para os jovens aqui que meu pai era tão chato com o culto doméstico, algo hoje, que ele fazia o culto doméstico até no domingo. Eu odiava aquilo. Sério mesmo, estou falando aqui de coração, um pecado meu. Eu falava assim: pai, pelo amor de Deus. Eu não falava, claro, né? Só pensava. Pequenininho, caçula, só pensava, Rosa. Meu Deus do céu, culto doméstico, pai. A gente já vai para a escola bíblica. Você é maluco? E todo domingo, segunda a domingo. Aí eu digo, eu já disse isso aqui, eu digo com muito carinho: se eu for 10% do que o velho Circe Tavares foi, eu estou feliz. As mães, não se envergonhem do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele já te encontrou, mãe. Ele já te salvou. Ele já te remiu. As suas dores e as suas lutas, pode ser que o Senhor Jesus Cristo venha e você continue com elas, mas lá no céu não vai ter nada disso. As suas lutas, as suas angústias do filho fora da graça, de uma questão de doença que assola a sua família, não se envergonhe de caminhar no Evangelho e professar esse Evangelho à vizinha louca. Tem um exemplo maravilhoso da irmã Eliane, que teve o Pedro, em Jardim Camburi, e ela aproveitava os momentos para passear com o Pedro em várias pracinhas que tem em Jardim Camburi, e as babás desciam também nesse mesmo horário. Ela aproveitava esses mesmos horários que as babás desciam para passear com os filhos das suas patroas, para fazer a network. Convidava para o salão social do prédio dela, próximo à pracinha, fazia um café gostoso, um bolo gostoso,
e falava do amor de Cristo. Lili, uma baixinha, mulher de Deus. Aprendi muito com Lili. Levou muitas babás para a igreja, por causa desse evangelho que ela não se envergonhava. Mães, não se envergonhem. Pregue a palavra, a tempo, fora de tempo. Aos filhos, menino, larga a mão de ser abestado. Deus te ama, filho. Não se envergonhe desse evangelho. Não se envergonhar do evangelho também é saber que você tem que obedecer seu pai, sua mãe. É saber que no mundo não acaba no seu umbigo. É saber que você agora não é mais dono de si mesmo. O Espírito Santo habita dentro de você. Conversamos um pouquinho sobre isso com os adolescentes. Filhos, se você diz que ama a Deus, começa amando seus pais e arrumando a cama da sua casa, ou a cama do seu quarto. Aos estudantes, talvez seja o momento mais difícil, né, Paloma? Não se envergonhe do Evangelho de Cristo Jesus. Elô, Gabriel, Paloma, deixa eu ver quem tem mais aqui. Isaac, que ainda não está na facul, mas vai chegar lá, a gente está orando por isso. Lorenzo, vai também, homem. Letícia, te achei. Ambiente hostil. Todo dia, faça como Paulo. Estou louco para estar na universidade, para estar com vocês, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo. Quando perguntarem para você, você é crente? Responda, e você não é não? Eu posso te provar e falar e mostrar como é que se faz, ou como é que vira. Não se envergonhe. Pregue o Evangelho. E nós não estamos falando aqui só de testemunho. Pregue o Evangelho. Por fim, eu queria deixar então essa pergunta que está exposta aí. O Evangelho que eu prego é o Evangelho do poder de Deus? É isso que o vídeo nos propôs. E que eu queria conclamar a igreja, os pais que aqui estão, os irmãos que podem ofertar, levando esses jovens que não têm condições de ir. Começamos nessa noite, meus irmãos. Carafana Jovem Fiel 2027. Porque nós cremos que ela tem sido uma ferramenta de Deus para mudar a vida de jovens aqui na igreja. Nós temos alguns exemplos aqui. Converse com os jovens que você vai ver as mudanças. E nós louvamos a Deus pela bondade dele. E eu queria finalizar com uma pergunta: se você tem vindo à reunião de oração. Se você tem vindo à reunião de oração, você tem percebido uma coisa rotineira. Né, André? Qual é o pedido de oração que o pastor faz, André? Senhor, nos dê almas. É o pedido do pastor. Você chega para o pastor e fala: pastor, o pastor está aqui no primeiro banco ou no segundo, e ele fala: Senhor, nos dê almas. Quem participa sabe disso. E a minha pergunta é: como Deus está respondendo à oração de nosso pastor todas as quartas-feiras aqui na reunião de oração? Deus das almas. Como é que você acha que Deus vai responder essa oração? Ah, pastor, pode ir lá quarta-feira lá na Unimed que vai ter 2 almas lá. Não. O Senhor Jesus responde sua oração confrontando você nessa noite, ruborizando sua face para você entender se de fato o Evangelho que você prega é o Evangelho do poder de Deus. Porque provavelmente, se você se envergonha, é porque o Evangelho nunca foi o poder de Deus. Porque a força não está na sua palavra, a força não está nos seus métodos, a força não está no seu tempo. A ordem do Evangelho não é para que você tenha um tempo. Vir à igreja não é uma opção. Pregar o Evangelho não é algo que você coloca na sua meta como algo que vai ser se der um tempo. É urgência, é benefício, é valor, é graça. Deus está respondendo às orações do pastor Eberson, Senhor, nos dê almas, convidando você para a urgente missão, a belíssima missão de pregar o Evangelho dele. Na escola, na faculdade, na rua, como diz João Alexandre na música, na congregação. Então que haja em nós o mesmo sentimento, que nós possamos não nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Porque o que Deus está falando para o seu coração hoje é assim: aqui, bora? Bora, porque eu preciso responder a oração do meu servo.
Senão não vai parar de orar, não. Enquanto o pastor ora por almas, eu tenho orado por discipuladores. As almas precisam ser discipuladas. Se você não se coloca à disposição, pode ser por 2 motivos: ou porque você não entendeu, ou porque você tem vergonha. Agostinho, que foi uma das vítimas, coloquei vítima no bom sentido, né? De Romanos, ele diz: a lei nos mostra o dever, mas o Evangelho nos dá o poder. Nunca foi sobre nós, é sempre sobre Deus. Se esse Evangelho não é o poder de Deus, então ele é o poder de quem? Ou que poder ele tem? Ou que Evangelho ele é? Que Deus encha o nosso coração da sua graça e nós possamos nos sentir privilegiados em sermos chamados, em sermos arregimentados para a boa obra do Senhor, pegar o Evangelho do Senhor Jesus, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego.